A palavra de Deus se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 37, a qual vai nos dizer assim: a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, que Ezequiel ali tem uma visão diante do nosso Senhor Deus, e vai nos dizer logo no início, do capítulo 37, que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou. Mas o Senhor não levou Ezequiel de forma sobrenatural, somente diante de um corpo, pegou o corpo dele e foi. Não, diz a palavra de Deus que foi explicado o que Ezequiel está dizendo, que vai dizer assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs diante de um vale que estava cheio de ossos. E vai nos dizer a palavra que o detalhe é tão grande, que os ossos em que Ezequiel estava vendo não estava somente ali ossos ali de pessoas mortas, como também estavam secos, não tinha vida, não tinha água, não tinha nenhuma visão ali de probabilidade que aqueles ossos, ou que alguém, ou que tivesse algum sinal de vida sobre aquele lugar. E vai nos dizer a palavra que Deus leva este homem, um homem de fé, um homem ali de Deus, um homem ali que era regado diante da palavra, buscando a verdade diante do nosso Deus, leva este homem diante do seu espírito para ser ali levado diante de um lugar que era ali de improbabilidade de vida, mas para mostrar para Ezequiel que tudo é possível aquele que acredita, que tudo é possível aquele que tem fé, que tudo é possível aquele que confia diante do Senhor Deus,
vamos dizer, irmãos, que muitas das vezes nós, né, diante da nossa caminhada, né, o Senhor já vai iniciar dizendo que ele levou Ezequiel, mas ele levou Ezequiel ao Espírito. Pelo Espírito foi levado, pelo Espírito teve ali a revelação, pelo Espírito foi tocado, pelo Espírito viu o vale, pelo Espírito viu o milagre, pelo Espírito viu renovação, pelo Espírito ali havia morte, mas pelo Espírito profetizado, proferido diante da boca de um homem, diante da autoridade de Deus, ali houve grandes milagres. E o Espírito é uma parte diante da palavra de Deus que nos traz vida, que nos traz ali alegria, que nos traz vontade ali de fazer, né, as coisas que nós temos ali, sonhos, projetos ou até mesmo coisas diante do nosso Senhor Deus. O Espírito Santo de Deus é o que nos traz vida. E vemos que muitas das vezes diante da nossa caminhada, durante o dia a dia que nós temos, né, muitas das vezes nós acabamos a nos cansar. Nos cansamos durante o dia, porque muitas das vezes temos um dia cansativo diante de um trabalho. Muitas das vezes nos cansamos porque diante das circunstâncias em que nós estamos, né, estamos à espera de algo do governo para que possamos fazer algo maior. Temos ali dias e dias, né, se cuidando ali, nos tratando para que algo pior não venha sobre a nossa vida, para que a gente venha se preservar e preservar aos nossos também. Muitas das vezes nós estamos cansados diante das provações que vêm sobre a nossa vida, diante das provações que vêm da nossa história. Muitas das vezes o nosso corpo, irmão, muitas das vezes o nosso corpo diante do dia a dia se cansa, né, se fadiga ali, procura ali um lugar para descansar. Vamos dizer também, irmãos, que muitas das vezes não somente o nosso corpo se cansa, mas a nossa mente também se cansa. Muitas das vezes o nosso corpo está querendo fazer atividade, mas a nossa mente já está cansada, porque muitas das vezes, irmãos, parece que a gente está trabalhando com a nossa mente e nos preocupando com algumas coisas, com algumas situações das nossas vidas, e por conta de nos preocuparmos tanto com as situações das nossas vidas, muitas das vezes nos encontramos cansados diante de tanta preocupação, diante de tanto jugo pesado, diante de tanta ali provação, né? Diante de tanta cruz que estamos carregando, diante de cada provação que estamos passando. Mas vai mais além, porque muitas das vezes diante do cansaço físico, diante do cansaço mental, vem ali também um cansaço espiritual. Quando muitas das vezes a gente ora, mas não acredita mais que a nossa oração é ouvida. Quando nós muitas das vezes abrimos a palavra, mas nós não acreditamos mais que esta é a boca de Deus que fala conosco. Quando nós muitas das vezes, irmãos, vamos a um determinado lugar para ouvir a palavra de Deus e muitas das vezes desacreditamos que Deus habita sobre aquele lugar, habita sobre aquela pessoa e está a falar diante daquela pessoa. Quando nós estamos dentro da nossa casa e diante da provação, quando nós encontramos, dobramos os nossos joelhos ou até mesmo de pé, olhando para o céu ou para baixo, clamamos a Deus, choramos, mas muitas das vezes não cremos que Deus responderá ou trará ali renovação, ou trará ali alguma mudança, alguma solução diante da nossa vida. E ali vem, diante das provações, diante dos dias, diante das coisas que estamos passando e que passaremos, vem ali diante o cansaço físico, o cansaço mental, e muitas das vezes nos cansamos espiritualmente. Mas vamos dizer, o Senhor, será, né, que o Senhor, ele se cansa, né? Muitas das vezes a gente pensa assim, cansaço físico, a gente cansa, né? A gente dorme, no outro dia a gente já está 100%, né? Quando ali vem um cansaço mental, muitas das vezes por conta de alguma preocupação, quando aquela preocupação se vai, então o cansaço também passa. Mas muitas das vezes diante do cansaço mental também vem o estresse, também vem a falta de paciência. Mas quando vem o cansaço espiritual, irmãos, é preocupante, né? Porque a gente passa a desacreditar. A gente passa a desacreditar que somos capazes e passa a desacreditar que Deus é capaz para fazer por nós coisas grandes e maravilhosas. Mas a não dizer a palavra que o Espírito de Deus, irmãos, ele não se cansa, né? Nós cansamos, nós nos deixamos abater, nós nos deixamos afligir, mas o Espírito de Deus, ele não se cansa. O Senhor vai dizer, irmãos, lá em Mateus capítulo 26, verso 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o Espírito está pronto, porém a carne é fraca.
O nosso Senhor vai dizer lá em Isaías, capítulo 40, verso 31, que vai dizer assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por que então será que nós nos sentimos tão enfraquecidos espiritualmente? Porque será que muitas das vezes nós não achamos que Deus está presente, que Deus está por perto, ou que Deus está cuidando da nossa vida? Porque será que muitas das vezes, diante do desespero, né, de uma situação, diante do desespero de uma provação do deserto, né, do vale que nós estivermos passando, porque muitas das vezes nós nos sentimos enfraquecidos diante do nosso espírito, e vai nos dizer a palavra, eu quero que você abra comigo lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 em diante, que vai dizer assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande temor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque eles se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Por que nós nos cansamos espiritualmente? Por que nós muitas das vezes deixamos, né, o nosso espiritual se abater? Assim como o corpo, ele precisa de alimento, né? Assim como a mente, ela precisa ser exercitada para que ali possa se alcançar ali sabedoria. Assim como o corpo, ali precisa se movimentar para alcançar ali estrutura, para alcançar ali força, né? Para alcançar ali músculo, para ficar ali saudável. Da mesma forma é a vida espiritual. A palavra de Deus vai nos dizer que o Espírito Santo, ele não é somente um espírito, ele é como se fosse uma pessoa, ele tem sensibilidade. E quando nós tratamos o Espírito Santo somente como um ser que ali intercede, somente ali um ser que está ali conosco na hora que nós necessitamos, nós não estamos alimentando o Espírito que nos foi dado. Porque o Senhor vai nos dizer que nós não somente foi nos dado um Espírito, mas fomos selados diante deste Espírito. Entenda uma coisa, você não vai alcançar o seu objetivo se diante do seu objetivo houver potestades que precisam ser ali quebradas, se o seu espiritual estiver abalado, se o seu espiritual não estiver alimentado, se o seu espiritual estiver enfraquecido, você não vai conseguir alcançar lugares altos, lugares que se destacam, lugares ali que você acha que é impossível, se diante da sua provação, diante de uma potestade, diante de uma luta ali espiritual, você não estiver fortalecido na graça do Senhor. O Senhor vai nos
dizer que Ele vai à frente, mas Ele só vai à frente daqueles que se põem em joelhos diante dEle, pedindo para que Ele vá adiante da história, adiante das provações, adiante das lutas. Então você não vai conseguir alcançar nada diante que é do campo espiritual se o seu espiritual estiver abatido. Muitas vezes a gente fala assim, mas Senhor, eu já fiz tantas coisas, eu já fiz tudo que eu podia, eu já fiz tudo que me cabia, eu já orei, eu já jejuei, eu já busquei ali propósitos ali a fazer diante do Senhor, mas não busque ao Senhor como se o Senhor fosse algo que simplesmente você pedisse e Ele te obedecesse. Não, o que nós temos que entender aqui totalmente é o contrário. É o Senhor que manda e nós é que obedecemos, é o Senhor que ordena e nós é que fazemos, é o Senhor que fala a sua palavra e nós que obedecemos. Não é o contrário. Muitas das vezes nós cristãos estamos vivendo uma vida de que Deus é quem tem que nos servir ao invés de nós servirmos a Deus. E Deus está falando para mim e para você nessa noite. Hoje nós teríamos dentro de um culto, dentro de um tabernáculo, um culto de libertação, e o Senhor chama somente os seus filhos, aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro, para se libertarem da sua própria vontade, para se libertarem das suas vontades carnais, para se libertarem das suas vontades que muitas das vezes afastam o Espírito de Deus diante da sua vida. O Senhor vai nos dizer, irmãos, que Ezequiel não foi levado por Deus diante de um manancial de águas. O Ezequiel não foi levado por Deus diante ali de um jardim florido. Ezequiel não foi levado por Deus para se assentar diante de riquezas. Ezequiel foi levado por Deus para viver uma experiência sobrenatural, mas dentro de um vale sem vida. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer assim, Lucas 4, versículo 18 e 19, vai dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, Jesus, ele disse isso, e isso está escrito na profecia de Isaías, que diz que o Senhor ali viria e que o Senhor ali, o Espírito, olha como o Senhor Jesus é tão humilde que ele fala, o Espírito do Senhor é sobre mim. Então, se o Espírito do Senhor é sobre você, você pode ungir, você pode evangelizar, você pode curar, você pode trazer restauração e libertação diante dos povos que estão necessitados. Muitas das vezes, irmãos, nós mesmos é que estamos nos aprisionando diante de uma situação. Muitas das vezes Deus já nos libertou diante de um pecado, Deus já libertou diante de um vício, e muitas das vezes nós estamos oprimidos, nos levando novamente ao vício, nos levando novamente ao pecado. E o Senhor está dizendo, limpe-se enquanto há tempo, porque há tempo é de restauração, é de redenção, é de limpeza, é de transformação. E o Senhor está dizendo, eu já te libertei, porque o meu Espírito já está sobre vós. E o meu Espírito, ele não é somente alguém que pode cuidar de você, é um Espírito que está presente diante da tua vida, é uma presença que muitas das vezes pode não falar, como se Deus muitas das vezes não falasse, né? Não dissesse algo pra gente. Muitas das vezes a gente clama a Deus para que Deus responda algo e Deus se mantém em silêncio. Muitas das vezes quando nós estamos nessa situação, achamos que Deus não está perto, mas Deus, ele está presente, cuidando, livrando, libertando, nos restaurando, muitas das vezes nos livrando de algo pior que venhamos a nos ocorrer, que viria a nos acontecer, mas muitas das vezes não temos o conhecimento e fazemos como os filhos ali mimados e queremos seguir diante da nossa própria vontade, fazer o nosso próprio querer. Se Deus disse não, também eu não quero mais nada. O Senhor está dizendo, eis que o Espírito de Deus é sobre você, e o Espírito de Deus é selado sobre ti. Isso é um comprometimento muito grande diante da nossa vida, irmãos. E a gente muitas das vezes não está dando crédito a isso. O Espírito de Deus é sobre ti. O Espírito de Deus é sobre ti. Eu posso fazer isso porque o Espírito de Deus é sobre mim. Eu posso passar por essa situação porque o Espírito de Deus é sobre mim. Eu posso fazer isso porque o Espírito de Deus é sobre mim. Vai dizer a palavra, livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder ou de fortaleza, de amor e de equilíbrio. João, capítulo 16, verso 33, vai nos dizer assim, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo,
tenham um espírito animado, não percam a alegria, não percam o vigor, não percam a vontade de fazer as coisas, não se percam diante das provações, diante dos vales, diante dos desertos. Dos desertos. O Senhor está dizendo: contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, eu venci o mundo e eu estou com vocês. O Senhor vai nos dizer em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, somos abatidos, mas não destruídos. O Senhor está nos dizendo nessa noite: você pode passar por grandes tribulações, mas o Senhor é aquele que está com você, a mão que rege o mundo está sobre você, aquele que olha, que se inclina para ouvir a sua oração está com você. Muitas das vezes a gente clama para que Deus fale, mas a gente só precisa que Deus escute o meu e o teu clamor, a minha e a tua oração, para que Deus possa fazer grandes coisas sobre a nossa vida. O Senhor vai nos dizer em 2 Coríntios capítulo 12, verso 5 em diante: neste homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito, mas do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por conta da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse ele de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, muito mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando eu sou fraco, então eu sou forte. Paulo estava querendo dizer em 2 Coríntios 12, 5 até o versículo 10, os que Paulo estava querendo dizer, irmãos, que ele estava distante do Espírito, por isso que ele estava fraco? Não, vai dizer a palavra que ele estava diante de Deus, tanto que ele tinha revelações ali diante de Deus, que muitas das vezes, se alguém contasse, ali seria ali de um grande temor, de uma grande alegria, grandes revelações, grandezas de revelações. E o Senhor vai dizer através da vida daquele homem, dizendo para ele: olha, foi-lhe dado ali um espinho na carne, mas Paulo, ele não desiste. Paulo, ele ora diante do Senhor para que Deus tire aquele espinho, para que Deus tire ali aquela prova, para que Deus tire ali aquele tormento. Mas o Senhor vai dizer diante para Paulo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa. Paulo não estava enfraquecido, irmãos, diante do Espírito. Paulo estava enfraquecido diante da sua mente. Paulo estava enfraquecido diante do teu corpo, porque o seu corpo estava com uma enfermidade. O que o Senhor está querendo dizer para mim e para você: muitas das vezes nós estamos cansados, sim. Muitas das vezes nós estamos abatidos, sim. Muitas das vezes não vemos ânimo e esperança em algo, mas o Senhor nos diz que é nesta hora, irmãos, que o nosso corpo pode estar fragilizado, a nossa mente pode estar preocupada, mas o nosso espírito, ele tem que estar fortalecido, porque sobre nós, irmãos, há uma palavra que diz, assim como disse em Josué, capítulo 1, verso 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como eu estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nem te abandonarei. Deus está dizendo para mim e para você, irmãos, diante de qualquer situação, o seu corpo pode estar cansado, mas o seu espírito tem que estar fortalecido. Assim foi com Ezequiel. Ezequiel estava diante de um vale totalmente ali, que não tinha nenhum sinal de vida, mas Deus colocou Ezequiel ali. Por quê? Porque Deus tinha certeza de que aquele homem confiava na palavra de Deus. Irmãos, muitas das vezes nós vamos nos encontrar diante de vales, provações, desertos. Muitas das vezes iremos nos encontrar em campos de batalha, que não foi o inimigo que nos colocou, que não foi a circunstância que nos colocou, que não foi muitas das vezes um erro, do acaso, não foi muitas das vezes uma decisão errada, e sim Deus que nos colocou para que eu e você pudéssemos ser provados diante do nosso espírito, para sabermos se estamos verdadeiramente ali alcançando o poder e a graça que nosso Senhor espera que nós façamos diante dele. E vai nos dizer a palavra que Ezequiel então segue
né, diante dessa visão. E o Senhor fala para Ezequiel tudo ali que ele podia fazer, né? O Senhor fala para Ezequiel, olha, será que esses ossos então podem reviver? E Ezequiel fala, Senhor, só o Senhor sabe. Eu não sei, o meu conhecimento é pequeno, eu não tenho conhecimento de grandes coisas, mas eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Eu sei que a situação está difícil diante da minha vida, mas eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Eu sei que a sua palavra é que basta. Se for algo que acontecer que não era para acontecer, acontecerá segundo a tua palavra. Se algo que era para acontecer não acontecer, não vai acontecer segundo a tua palavra. Era como se Ezequiel estivesse dizendo, eu sei que muitas das coisas podem ser possíveis, só que somente diante da tua autoridade, diante da tua voz. Coisa mais linda quando nós damos autoridade a Deus a fazer o que quiser da nossa vida, a fazer o que quiser da nossa história, a instruir, a mostrar o nosso caminho a seguir, a mostrar a caminhada qual devemos percorrer. E Ezequiel, ele fala, então Senhor, eu confio que o Senhor, vamos dizer assim, que o Senhor pode fazer, que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor fala, então profetiza sobre esses ossos. Porque quando o Senhor, irmãos, nos coloca diante de uma provação e nós estamos confiantes diante de Deus, Deus vai nos dar então uma atividade a fazer para que prove que eu e você confiemos nele. E vai nos dizer a palavra que Ezequiel profetiza diante daquela nação que estava morta, que estava ali perecendo diante daqueles ossos que estavam sequíssimos. E vai nos dizer a palavra que quando Ezequiel profetiza, ali os corpos começam a se levantar, os ossos começam a se juntar, a carne, os músculos ali começam a aparecer, a pele começa a se estender. Mas vai nos dizer a palavra, irmãos, que através de todas essas coisas, os corpos ali se levantaram, todos ali estavam perfeitos. Ezequiel capítulo 37, verso 7. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso com seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu a pele por cima deles. Mas não havia neles espírito. E quantas das vezes nós vemos cristãos que estão andando, cuidando da sua aparência, né? Cuidando da sua vestimenta, cuidando ali do seu cabelo, cuidando ali da tua cara, cuidando ali do que você veste, do que você calça. Muitas das vezes está andando parecendo que é do exército do Senhor, mas sem o Espírito do Senhor. A palavra vai nos dizer que estes se levantaram, como o Senhor ali profetizar. E assim como vai dizer a palavra de Deus, existe sim o joio e o trigo, e ambos crescem juntos, ou seja, mas na hora da colheita os dois são separados, aqueles que vai para servir para alguma coisa e aqueles que não é para servir. Então o Senhor vai nos dizer, irmãos, que Ele vai ali separar aqueles que servem, aqueles que não servem. O Senhor vai nos dizer, irmãos, que há pessoas dentro da igreja, há pessoas que entram dentro de multidões, diante de um show gospel, diante de uma igreja, né, diante de um movimento religioso, mas muitas das vezes não tem um Espírito de Deus dentro do coração, não tem um Espírito de Deus dentro ali da tua alma, não tem um pensamento em Deus. E vai nos dizer a palavra que Ezequiel ele comprova isso diante deste livro, diante dessa passagem, a qual ele diz que os corpos ali se levantaram, a qual ele disse ali que o corpo ali estava perfeitamente, mas o Espírito não estava sobre eles. Então o Senhor disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Ou seja, muitas pessoas, assim como diz, né, a igreja lá em Apocalipse, muitas pessoas pensam que diante das suas vestimentas, diante da sua aparência, indo para a igreja, participando de qualquer outra coisa, estão vivendo segundo ali a palavra de Deus, estão vivendo segundo ali o cristianismo, mas assim como diz em Apocalipse, pensam que estão vivos, mas já estão mortos. Assim está dizendo o Senhor, aquelas pessoas ali, aqueles corpos ali agora estavam de pé, mas não havia neles vida. É como se muitas das vezes nós encontramos pessoas que estão dentro da igreja, ou até mesmo em determinado lugar, pessoas que se afastaram, ou até mesmo pessoas que estão dentro de um ministério, e nós olhamos e não vemos alegria, nós olhamos e não vemos mais frutos, nós olhamos e não vemos mais vigor, nós olhamos e não vemos mais ali nenhum sinal de que aquela pessoa possa estar recebendo algo de Deus. É dessa forma que o Senhor está falando, ei, o povo de Deus é para andar alegre, o povo de Deus é para andar confiante, o povo de Deus é para andar fortificado, o povo de Deus não é para andar de cabeça baixa, o povo de Deus não é
para andar ali ferido, não é para andar ali preocupado, não é para andar quebrado, porque o nosso Senhor Jesus, assim como foi na palavra de domingo, não foi quebrado nenhum dos seus ossos, você também não vai ser quebrado. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, o Espírito é necessário diante da nossa vida, o Espírito é necessário para que nós venhamos viver, para que nós venhamos nos render, para que nós venhamos reconhecer o nosso erro, para que nós possamos conhecer qual é o caminho, a verdade e a vida, para que nós venhamos nos libertar do nosso próprio eu, dos nossos próprios vícios, do nosso próprio pecado, porque vai dizer lá em João capítulo 16, verso 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Senhor está dizendo, quando o Espírito vem sobre você, algo tem que acontecer sobre a tua vida. E aí vai dizer que o Espírito então foi profetizado, e ali veio um rebuliço, né? Veio ali um grande vento ali que tomou ali um rebuliço, né? Mas Ezequiel prosseguiu diante da palavra do Senhor e profetizou, e o Espírito então entrou neles e viveram, e então puderam se colocar de pé. E aí Ezequiel olha e fala, não é mais somente carne, não é mais somente ossos, não é mais somente pele, mas é um exército grande em extremo. Aí o Senhor vai dizer assim para mim e para você, portanto profetiza e diz, né, ao seu povo, à sua casa, à sua família. Muitas vezes a gente fala assim, eu repreendo, né, em nome de Jesus, ou a gente fala assim, você não precisa falar, né, em voz alta. Muitas das vezes mentalmente o Senhor já está escutando, o Senhor está dizendo, profetiza diante da tua casa, profetiza diante da tua família, profetiza diante do seu casamento, profetiza diante da sua vida conjugal, da sua vida familiar, da sua vida profissional. Assim diz o Senhor Jeová, né? Ele vai dizer, eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, aquilo que estava enterrado, aquilo que estava esquecido, aquilo que já tinha dado fim, aquilo que já não tinha mais vida, aquilo que já não tinha mais esperança, eu farei sair, eu farei ressurgir, eu trarei de volta, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. O Senhor está dizendo, não somente pela tua vida, mas também outras pessoas testemunharão aquilo que estava morto reviver diante da tua vida. E saberei que eu sou o Senhor. Quando eu abrir as vossas sepulturas, você vai ver, vai trazer de volta aquela confiança, quando aquilo que era impossível se tornar possível diante da sua vida, e vos fazer sair das vossas sepulturas, fazer você acreditar naquilo que você não acreditava mais. E porém em vós o meu espírito, porque quando você ver o sobrenatural de Deus, você saberá exatamente que não foi pela tua obra, que não foi pela tua palavra, que não foi porque fulano profetizou, que não foi porque Beltrano falou, que não foi por conta de sonho, não foi por conta de revelação de fulano, e sim por conta que o Espírito Santo de Deus teve misericórdia diante da tua vida. E ele vai dizer, e porei o meu espírito e vivereis, porque você vai ressuscitar da onde você estava perdido, da onde você estava largado, da onde você estava transgredindo novamente. E o Senhor está dizendo, e vivereis e vos porei na vossa terra e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o fiz, diz o Senhor. A coisa mais linda é quando o Senhor fala essa última frase, e sabereis que eu. Irmãos, Deus não precisa se apresentar diante dos milagres que Ele faz na sua vida. Deus não precisa se apresentar diante daquilo que Ele não fez, diante da tua história. Tá entendendo o que Deus está falando? Ainda que você não acredite, olha, presta atenção. Ainda que aquilo que você pense que tem que ser realizado, não ser realizado, ou aquilo que não era para ser, passar a vir a ser, o Senhor está dizendo, sabereis, e sabereis que eu, o Senhor, disse. Que muitas das vezes a gente esquece o que Deus diz, mas Deus não esquece. Sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e não só disse, o fiz, diz o Senhor. Então o Senhor está dizendo para mim e para você, pode se perder diante de um cansaço físico, pode se perder diante de um cansaço mental, mas não deixa que o Espírito Santo venha se abalar diante da tua vida. Busque
diante de cada provação, diante de cada perca, diante de cada luta que você tem passado, né? A gente muitas vezes busca atenção em pessoas e Deus está falando, busque atenção em mim. A gente clama muitas das vezes diante de alguma situação que Deus ele já está pronto, né? Esperando que a gente venha pedir para que Ele possa resolver, mas não se apegue a Deus somente no que Ele pode te oferecer. O Senhor está dizendo que Ele gosta, né? O Senhor ele tem prazer em abençoar aqueles que se aproximam dEle. A gente vai ver que muitas passagens, muitos profetas, irmãos na fé, nós vamos ver que passaram grandes tribulações, mas alcançaram grandes vitórias. E o Senhor está dizendo para mim e para você, a aprovação ela é necessária, a tribulação ela é necessária, passar pelo deserto é necessário, passar por um vale é necessário, encontrar pessoas que desacreditam do propósito é necessário, encontrar muitas das vezes situações que vão nos fazer desacreditar do nosso propósito é necessário, mas o que a gente não tem que esquecer de maneira nenhuma, que é acima de todas essas necessidades, é necessário que eu e você guardemos a palavra da verdade, assim como vai dizer a palavra de Deus, buscai, né, a verdade vos libertará. O Espírito Santo é aquele que nos justifica, é aquele que nos traz ali o convencimento, é aquele ali que nos traz o conhecimento da justiça, né? Mas, irmãos, a palavra é aquela que nos liberta. Todas as vezes em que viermos a pensar em algo que venha desagradar a Deus, irmãos, entenda, você pode estar sozinho, Deus está sobre aquele lugar. Você pode estar num quarto sozinho, o Senhor está vendo o que você está vendo, o Senhor está ouvindo o que você está ouvindo, o Senhor está vendo todo o seu movimento, todo o seu, desde o seu acordar até o seu deitar. E o Senhor está dizendo, busque o Espírito, porque as coisas da carne, irmão, ela fica aqui nessa terra. E o que o Senhor quer é que eu e você estejamos vivificados diante da palavra dEle, para que no momento em que Ele vier buscar a sua igreja, Ele venha buscar como um todo a sua igreja, irmãos, lavada e remida no sangue do Cordeiro, e para que eu e você possamos estar juntos diante de Deus. E o Senhor vai nos dizer diante da tua palavra, para terminar, que nós, irmãos, só vamos ver a Deus não é pelas nossas obras, não é porque fazemos, porque falamos, de quanto doamos para os pobres, de quanto pratos entregamos a moradores de rua, de quantos cobertores entregamos a moradores de rua. O Senhor vai nos dizer que isso é importante, mas só verá a Deus aqueles que forem verdadeiramente santos, aqueles que forem verdadeiramente santificados na graça, aqueles que forem verdadeiramente lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que verdadeiramente deram valor à pregação, aqueles que verdadeiramente deram valor ao Espírito que dá vida, porque sem um Espírito nós não temos vida nenhuma. Aí o Senhor vai dizer para mim e para você, assim como Ele disse para Ezequiel, melhor dizendo, que nós precisamos fazer também a nossa parte. Senhor, eu não sei se isso pode ser possível, mas é possível diante das suas mãos. É uma fé inabalável. Eu sei que eu não posso. Sabe? Quando a gente se encontra diante de você, a gente nunca pode dizer assim, não sei se Deus vai resolver. Deus resolve. Porque eu não vi nenhum impossível que Deus não pudesse resolver. Deus resolve. Se Ele quiser resolver, resolve. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Né? Assim como foi com aquele homem que estava ali leproso, né? O Senhor falou, diante daquele homem, ele foi até a Jesus, e Jesus ali pregando, aquele homem foi até Jesus e falou, Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me tornar limpo? E ele falou, eu quero. Então nós precisamos entender, fazer o Senhor querer nos abençoar. Assim como um pai, né, repreende o filho, assim como dizem Provérbios, assim como nós repreendemos os nossos filhos porque queremos o bem deles. Deus é da mesma forma, né? E a gente já repetiu isso várias vezes, Deus não vai fazer algo se você vai se perder. E o Senhor não tem impossível diante das mãos dele. Mas mesmo assim, diante do impossível, assim como Ezequiel se encontrou e viu que tinha ali um vale muito grande, né? Pessoas que estavam ali só os ossos e secos, né? E ali o Senhor perguntou, então Ezequiel, será que pode viver esses ossos? Sabe, como se Deus estivesse falando para você, será que pode ter solução essa situação? Será que esse menino vai se consertar? Será que esse homem vai se consertar? Será que essa mulher vai se consertar? Será que você vai parar com isso?
Será que é possível você parar com aquilo? Será que é possível você tirar esse vício? Sabe? Era como se Deus estivesse falando para mim e para você. Mas aquilo que nós podemos fazer, façamos já, né? E aquilo que a gente acha que é impossível diante do Senhor, né? Diante de alguma situação, né? Exposta diante dos nossos olhos, e não situação que eu e você estamos internamente vivemos e podemos resolver. O Senhor nos pergunta nessa noite, pode ter solução? E nós temos que ter a certeza e dizer a Ele, Senhor, o Senhor sabe. Se o que o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Então que o Senhor venha nos guardar, venha nos proteger, venha nos dar discernimento diante da palavra dele, diante das provações, possamos dizer as palavras certas, porque da mesma forma que há um anjo, irmãos, esperando que nós façamos e falemos, né? Dizemos em fé aquilo que queremos e aquilo que acreditamos, da mesma forma Satanás está ouvindo o que a gente pensa, o que a gente fala, né, diante das nossas vidas, diante da situação em que nós vivemos. E tudo aquilo que, assim como diz em Provérbios, tudo aquilo que a gente fala tem poder diante da nossa vida. Então passamos a profetizar diante da nossa história. Senhor, eu creio que diante da minha mão eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode tudo. Eu já vi o Senhor quebrar muralha sem tocar nela. Eu já vi o Senhor derrubar um gigante somente com uma pedra. Eu já vi o Senhor fazer tantas coisas grandiosas, Deus. Eu já vi o Senhor abrir mares, sabe? Eu já vi diante da tua palavra grandes pessoas alcançarem grandes milagres. Porque uma situação tão pequena dessa não pode ser resolvida? Eu creio que o Senhor fará, eu creio que o Senhor fará. E quem sabe, irmãos, diante da tua fé algo possa acontecer diante da tua vida. Porque o Senhor vai dizer que só aconteceu tal coisa. Não foi porque ele falou, mas sim porque Ezequiel profetizou. Então que eu e você possamos profetizar diante da nossa vida, mas sabendo que só podemos profetizar no vale se o Espírito de Deus nos levar até lá. Amém? Os irmãos possam ficar com o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele possa guardar grandemente, né, as nossas vidas, né, as nossas ansiedades, e que o Senhor possa habitar grandemente diante da nossa casa, da nossa família e da nossa história. Fique com essa palavra, que Deus abençoe a cada um de nós, e assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.